Temos um bom tempo para discussões, está aberto para a plateia. Se alguém quiser, levanta o braço, as moças com o microfone chegam. Aproveitando enquanto esquento aqui, queria fazer uma pergunta para a mesa. Todos falaram de tratamento clínico e falam de beta-bloqueador, né? Tem algum mais específico? Tem algum melhor? Como é que fica, Dirceu, Pedro, todos? Bom, Barreto, o beta-bloqueador ele começou a ser usado na miocardiopatia hipertrófica por intuição, evidentemente, não se tinha nenhuma informação, a partir dos anos 60, e durante mais de 30 anos se usou fortemente o propanolol, que é o beta-bloqueador mais utilizado e se observava benefício clínico. Então nós não temos estudo, nós temos estudo muito pequeno com pacientes com miocardiopatia hipertrófica, e o estudo mais recente é com metoprolol. É um estudo que mostrou benefício em diminuir gradiente, mostrou benefício em melhorar a classe funcional. Então, eu acho que do ponto de vista da escolha, eu acho que é meio indiferente. O importante é você identificar o paciente. Tem um percentual pequeno de doente que ele tem uma incompetência cronotrópica. A maioria é pacientes mais taquicárdicos, mas tem um percentual pequeno. Esse paciente até pode piorar um pouco quando você baixa muito a frequência, né? Mas eu acredito que o que vai governar aí é dose, né? E nós não temos aí uma indicação de uma preferência maior. Seguramente um beta-bloqueador de dose única diária, de ação prolongada, um beta mais seletivo, seguramente para pessoas mais jovens seria, sem dúvida, seria o ideal, né? Posso só fazer uma observação, professor? Exceto as diretrizes fala para nós evitarmos o uso do carvedilol. Os beta-bloqueadores com efeito alfa não deve ser utilizado, mas concordo com o professor, atenolol, metoprolol, beta-bloqueadores que você consiga segurar bastante a frequência cardíaca desses pacientes, evitando o carvedilol nesse cenário. Pergunta lá da plateia, por favor. Boa tarde a todos, parabéns aí a todos os participantes. Eu queria falar um pouquinho... Desculpa, nome e... Bruno Failassi de Belém. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho de terapia invasiva. A gente sabe que a embolização, tanto a cirurgia, né, a mectomia, como a alcoolização, são terapias que a gente deixa, né, para casos refratários, principalmente pela agressividade da cirurgia, né, e acho que pela falta do controle da alcoolização na ablação septal. Tem algum estudo, alguma evidência com embolização com mola em pacientes pouco sintomáticos, né? não os refratários em si? E a segunda pergunta, os pacientes que a gente acabou indicando uma intervenção, né? Quer seja cirúrgica ou percutânea, como é que fica a questão do exercício físico pós-intervenção? São essas duas perguntas. Obrigado. Bom, a embolização existe casuísticas pequenas com mola, né? É atrativo porque quando você não tem muita experiência, é difícil formar experiência porque você vai fazer 2, 3 casos por ano e olhe lá, né? Então a mola é atrativa no seguinte sentido, ela dá mais segurança de não refluir álcool para descendente anterior, né? Que é uma complicação gravíssima, né? Então, a anatomia da artéria septal também governa muito isso. Então, a micromola é uma alternativa boa, existe várias casuísticas na literatura usando mola, né? E, claro que uma das críticas que se faz à questão é a possibilidade de recanalização da artéria. Nós não temos estudo comparando uma coisa com a outra do ponto de vista de recanalização depois da embolização, mas o resultado imediato da mola, nas casuísticas que existem, são menos, são pequenas, mas é espetacular também. Eu, particularmente, já fiz casos com mola, com micromola, e muito bom, muito bem. Quando a artéria septal, às vezes, ela é curta, e ela pode ser calibrosa, mas ela é curta, tem risco de refluir álcool, eu acho que a mola é uma alternativa muito boa. Um microcatéter, e você coloca a mola sem o risco do refluxo de álcool para descendente anterior. E do ponto de vista de exercício, depois o Dr. Pedro vai colocar, mas esses pacientes estão habilitados para fazer exercício da mesma forma que os não alcoolizados ou não operados. Mas interessante o comentário, porque, em tese, ele fez a intervenção, e se a intervenção foi bem indicada, ele melhorou. É isso que a gente espera, que o gradiente tenha reduzido.
Importante dizer que o risco dele, eventualmente, de morte súbita, ele é um risco que ele não muda, às vezes pode até piorar, dependendo da fibrose que você induz nessa alcoolização septal. Mas do ponto de vista de exercício, quando você melhora a obstrução, esses pacientes costumam ter mais sucesso, costumam tolerar mais intensidade na reabilitação. Não tem nenhum trial disso, é um N muito pequeno, mas eu teria um bom senso de fazer um teste cardiopulmonar e iniciar um programa de reabilitação, prescrever uma intensidade de treino ao redor do limiar de anaerobiose, fazendo exercício resistido, e aí sim a gente fica com mais tranquilidade de fazer exercício resistido, já que Valsalva, por exemplo, pior, às vezes pode dar síncope nesses pacientes. Quando você tira essa obstrução da via de saída, esse risco é menor. Pois não? Próximo. Boa tarde a todos. Parabéns pelas excelentes palestras. Há um tempo atrás, existia-se a possibilidade da fibrilação atrial, principalmente em pacientes mais jovens, hipertróficos, ser um fator de risco também de determinante para a morte súbita. É um fator menor que estava pensando se poderia entrar nas diretrizes. Eu gostaria de saber a opinião sua sobre isso e também gostaria de saber com relação a como abordar a fibrilação atrial com relação a isolamento de veias pulmonares, um átrio duro, remodelado, já que eu tenho alguns pacientes hipertróficos e tenho uma mocinha de 24 anos muito sintomática por FA, e como é que a gente abordaria, além de tentar controle fazendo cardioversão, elétrica, antiarrítmico, manter anticoagulante, a ablação. Obrigado. Bom, eu acho que eu posso começar, depois eu quero ouvir a opinião dos colegas aqui também. Olha, a fibrilação atrial no contexto da miocardiopatia hipertrófica é uma coisa extremamente desagradável, compromete demais, e a ideia sempre é reversão de ritmo, sempre. Anticoagulação sempre, não vai esperar chá de Svasc, a maioria dos doentes não vai ter chá de Svasc para anticoagular, mas uma vez fibrilou, você vai anticoagular. E a ideia sempre é reversão de ritmo, não só controle de frequência. E aí, cardioversão inicialmente, e havendo recorrência, ablação. A última diretriz americana aí do mês passado enfatiza fortemente isso no sentido de que você tem que tentar manter o doente em ritmo sinusal. Porque a questão da fibrilação atrial, muitas vezes ela torna o doente sintomático, se ele já não é, ou se ele é assintomático, ela piora muito sintoma, né? Então a ideia é reversão de ritmo e anticoagulação em todo mundo. E claro que a partir de uma cardioversão bem sucedida, você vai ter que acrescentar mais um medicamento aí, que seria a amiodarona, para tentar diminuir o risco da recorrência, né? Quanto à segunda pergunta, então, já que o professor Dirceu já respondeu a primeira, a gente sabe que, se a gente for avaliar a diretriz europeia, de 2014, o tamanho do átrio ele é uma indicação, um dos critérios de aumento de risco de morte súbita. E por que o tamanho do átrio acaba sendo um ponto? Porque indiretamente ele avalia o ventrículo. Se o átrio está muito dilatado, significa que é um ventrículo mais duro, com cardiomiócito entrelaçado, que eventualmente tem mais fibrose. Mas a FA isoladamente não entrou mesmo em nenhuma das avaliações, mas tem esse racional de que um átrio mais dilatado, que inclusive é um dos pontos de score de risco na diretriz europeia, acaba por aumentar o risco. Então existe sim um racional que conversa. Como o senhor comentou, para pacientes com FA não tem chá de Svasc, anticoagulação direta. E referente ao fator de risco, FA, na verdade, assim, isoladamente, concordo plenamente com o que o Wagner falou, mas existem outros fatores de risco que a gente não considera nessa avaliação. Por exemplo, a genética, e o EFA também entra. Então, assim, quando você está avaliando um paciente, você tem um marcador. Às vezes a gente não tem aquela decisão, vou ou não indicar o implante CDI. Mas se o paciente está fazendo FA paroxística, tem uma genética, uma mutação já descrita que pode ter uma relação com morte súbita, ela pode estar ali pesando nessa indicação do CDI como um possível fator de risco, né? E realmente, o paciente que entra em FA, ele tem um aumento da mortalidade geral, mas não por morte súbita, nos pacientes, tem pioras de classe funcional, né? No INCOR, já tivemos alguns pacientes desse tipo jovens, e aí o que acaba, realmente são muito refratários aos tratamentos invasivos, e o que resta nessas pacientes, às vezes, é implante de marca-passo definitivo e ablação do NOAV para melhorar sintomas. Eu já vi uns 2, 3 casos, né? O professor Dirceu, eu acho que mostrou também na casuística dele, eu vi lá que deve ter isso. A única forma que você consegue ajudar o doente. Mas achei interessante o teu comentário, porque se tem uma coisa que mudou na insuficiência cardíaca nos últimos anos, é a agressividade em relação a manter o ritmo sinusal. Então, o Dirceu, acho que os colegas foram perfeitos, cirúrgicos no comentário.
tente indicar ablação para esses pacientes e quanto antes é melhor. Mantenha esse paciente em ritmo sinusal. A FA, ela desadapta o ventrículo, agrega outro mecanismo de lesão, faz taquicardiomiopatía. Então, você manter o paciente em ritmo sinusal, isso independente, até para amiloidose, para vocês terem ideia, a gente teve um evento agora internacional de amiloidose e a discussão era buscar manter o paciente em ritmo sinusal, mesmo que isso seja com ablação. Vai ter estudo? Talvez até tenha alguns estudos menores, pequenos, mas não vai ter uma evidência robusta. Então você vai ter que tomar um shared decision, você vai ter que decisão compartilhada. O átrio não é tão grande, o paciente entrou na fibrilação agora no início. Não, é um caso igual o Murilo falou, igual tem uma paciente também que está com fibrilação atrial há 2 anos, átrio gigantesco. Aí você vai ter que provavelmente colocar um ressincronizador e fazer uma ablação do AV se tiver disfunção ventricular. Mas detecte assim, o mais precoce possível e faça terapia de reversão de ritmo o quanto antes possível. Se conseguir ficar com cardioversão e remédio, lindo. Se não, ablação. Se prepare, que ela vai voltar, viu? Certo? Porque nós só temos 3 certezas na vida, que a gente vai morrer, tem que pagar imposto, e que se a fibrilação atrial acontecer uma vez, ela vai voltar. Pois não. Boa tarde, parabéns pelas palestras, foram todas excelentes. Meu nome é Sara Pini, eu sou fellow de arritmia clínica do INCOR. E a minha dúvida, assim, o senhor trouxe uma estatística que eu acho que é difícil a gente chegar na maioria dos centros do Brasil em relação às terapias invasivas para o controle dos sintomas, uma complicação de menos de 2% e uma taxa de sucesso de mais do que 95%. Então, num perfil de pacientes que estão muito sintomáticos e refratários, e eu não estou nem citando os casos em que evoluem para cardiopatia dilatada, mas nos centros em que a gente não consegue ter essa efetividade, será que, na opinião de vocês, vale a pena a gente adiantar a discussão sobre o transplante cardíaco? Qual que seria a visão nesses casos? Bom, doutora, essa pergunta é muito boa e a gente já vivenciou ela em alguns momentos. É muito difícil você falar em transplante num indivíduo com função sistólica normal. Eu acho que isso não dá para você tomar essa decisão. E a gente considera refratariedade é uma coisa, depende um pouco, né? Então, muitas vezes, você tem que olhar direitinho a válvula mitral, se o problema não é uma válvula mais doente, se não é uma anomalia de músculo papilar que está contribuindo, né? Então, doente refratário mesmo, a ponto de você ter que tomar essa decisão, com os doentes que a gente levou a transplante, com miocardiopatia hipertrófica, foram poucos e todos com justificativa muito forte, quer dizer, disfunção sistólica e muita fibrose na ressonância, né? Então, aí, mesmo sem ele estar refratário, você pode antecipar uma indicação de transplante. Mas eu não gostaria de discutir uma situação em que você tem uma pessoa relativamente jovem com função sistólica normal e você vai falar que vai colocar ele em transplante só porque você não está conseguindo controlar sintoma. Existe a situação? Existe, né? Mas felizmente ela é muito rara. A gente sabe que pacientes com cardiopatia hipertrófica, 5%, a minoria vai evoluir para end of stage da doença, que é com disfunção ventricular, o que entraria nesse escopo da indicação. Mas a gente teve no INCOR uma paciente também com hipertrófica, sem disfunção ventricular, que por câmera técnica a gente conseguiu a priorização por transplante e acabou que ela morreu depois por Covid, não foi nem da doença. Mas a gente fica nessa encruzilhada, especialmente quando se fica de mãos atadas ao que fazer com o paciente. Por exemplo, quando a gente tem um paciente com cardiomiopatia hipertrófica de uma forma obstrutiva, que é o que a gente conversou aqui, a gente pode lançar mão de algumas coisas, né? Tem as medicações, terapia de redução de septo, cirurgia, tudo mais. Agora, quando a gente tem um paciente com a forma não obstrutiva, que é aquele ventrículo duro, aquele ventrículo que não consegue relaxar, mas não tem gradiente, você dá uma medicação, outra e acabou. Você não tem mais para onde ir para esse paciente, porque, a princípio, você não tem indicação de terapia de redução de septo, se ele não é uma forma obstrutiva. As medicações novas que o professor Disseu colocou aqui, uma Vacantem, a Ficantem, elas não foram aprovadas para forma não obstrutiva. Tem até o estudo Odyssey em curso, que o INCOR foi um dos top recruiters, mas ainda não é uma realidade. Então, o paciente sem disfunção ventricular, sem forma obstrutiva, que tem muito sintoma, esse foi esse caso que a gente teve, que foi priorizado por câmara técnica, depois de múltiplas internações. É uma paciente, inclusive. Agora, esse doente, você tem que lembrar também das fenocópias, né? Muitas vezes você está achando que isso é uma miocardiopatia hipertrófica e, na verdade, não é. É uma doença de depósito, é um Fabry, enfim.
doença de Denman, enfim. Então, sem situações em que, quando o doente está com a função sistólica boa, o gradiente é baixo ou não tem gradiente, ele está muito sintomático ou você tem muita hipertrofia, lembrar sempre das fenocópias. E aí, nas fenocópias, sim. Né? Por exemplo, a doença de Denman é uma doença que frequentemente leva jovens a transplante, né? E ela, do ponto de vista morfológico, é muito semelhante ao miocardiopatia hipertrófica. E um comentário interessante é que uma pena que o transplante não é uma terapia que você podia pegar na estante e colocar, né? Senão ia ser outro tipo de comentário. Mas é uma jornada, é um processo. Então, geralmente, tentar esgotar todas as alternativas terapêuticas em relação a isso. Teve um relato na literatura de um paciente com hipertrofia, que é até semelhante ao comentário que a gente fez da fibrilação atrial, que o paciente chegou, miocardiopatia hipertrófica, disfunção ventricular acentuada, em choque cardiogênico, com uma FA de alta resposta. E aí esse paciente foi tentado controle de frequência inicialmente, passou o balão intraórtico, tinham priorizado para transplante, mas aí alguém olhou, apesar do átrio esquerdo estar um pouquinho grande, alguém olhou e falou assim, vamos tentar cardioverter? Aí um olhou para o outro, pô, mas o átrio gigante, vai cardioverter? Cardioverteu, saiu no primeiro choque, o paciente hemodinamicamente recuperou, então assim, o componente da contração atrial é muito importante nessas cardiomiopatias, desmamou do balão, desmamou da mina vasoativa, em 6 meses a função ventricular estava preservada, a paciente estava em classe funcional 2. Então, esgote as possibilidades terapêuticas. Quando vocês tiverem, de novo, shared decision, heart team, não tem mais nada para oferecer, faz uma ergospiro, não esquece da ergospiro, do teste cardiopulmonar, me prova que ele realmente é refratário, você tem aquele chorão que fala que não aguenta fazer nada e arrebenta na ergospiro, você tem aquele que fala que está ótimo e é classe 4 na ergospiro. Então, procure objetivar isso de uma maneira importante, porque é uma indicação de exceção. E lembrar que é um processo, é uma jornada. Se estivesse na prateleira, ia ser tão mais fácil. O paciente hipertrófico ganhou um CDI, certo? Vai ganhar mildarona. Continua com o beta? Continua, tem o backup do marcapasso, que a função, ele tem angina, ele tem palpitação, ele tem choque inapropriado. Então, o bloqueio adrenérgico é muito importante, mesmo que ele tenha CDI, mesmo que ele tenha que usar mildarona, né? Agora, botar CDI em miocardiopatia hipertrófica, sinceramente, a não ser na prevenção primária, na secundária, eu acho que a gente arruma um big problema, um grande problema. Então, é difícil, né? Eu tenho um caso que eu gosto de citar, porque eram 8 irmãos, 7 tiveram morte súbita. Bom, não tive dúvida, tem um CDI nele. Tem 10 anos. Em 10 anos ele só teve choque inapropriado até agora. Mas você sabe a pessoa que tem um estudo que... E você vai fazer o quê? Daí o cara me xinga toda vez que ele me vê, porque, porra, você me botou essa porcaria aqui, eu sou... Não, mas tem um estudo curioso do professor Marlon que coloca que a maior taxa de choques apropriados acontece depois... Maior não, por volta de 30% a 40% dos choques apropriados acontece depois de 10 anos da implantação do CDI. Então, é difícil. Uma vez que você colocou ali... Mas só um comentário em relação à parte sintomática também. Eu tenho tido uma boa experiência com esses inibidores de miosina cardíaca, tanto no trial, mas também na vida prática. Claro que acesso é uma grande dificuldade, mas se for bem indicado, o paciente tiver um gradiente importante, tem melhorado muito, muito. Temos até colegas, até nossos cardiologistas, que têm cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e tiveram melhoras sintomáticas importantes. Então, não é para todo mundo, você tem que definir muito bem o loco, mas bem indicado vai muito bem. Na verdade, você está colocando um aspecto, nada é para todo mundo, né? A gente sempre tem que estar estratificando. Pois não? Boa tarde, parabéns a toda a mesa. Meu nome é Cleison, de Belo Horizonte. A pergunta que eu ia fazer, o Pedro acabou de falar que eu tenho um paciente, claro, a acessibilidade é mais difícil, mas eu queria ver a experiência do grupo. Eu tenho uma paciente com gradiente alto, com refratariedade ao tratamento clínico até então disponível, que eu comecei mavacanteno, e ela teve uma resposta surpreendente, com reduções importantes do gradiente, tornou-se assintomática, mas a manutenção a longo prazo, essa paciente ainda não judicializou, ainda não conseguiu acesso, ela compra medicação, então não sei por quanto tempo, aparentemente, assim, uma pessoa de poder aquisitivo bom, ela vai usar enquanto ela puder usar. Mas eu queria saber do grupo qual tem sido a experiência, porque quando a gente fala em refratariedade, com essa nova possibilidade terapêutica, eu tenho entendido que a gente abre uma perspectiva
clínica um pouco diferente em relação ao paciente com miocardiopatia obstrutiva. Então, só para ouvir a opinião sua. O Cleison, excelente seu comentário, obrigado. E eu vejo a cardiomiopatia hipertrófica, muito do que a gente tratava consequências. Então, a consequência é a obstrução, vamos dar beta-bloqueador e rezar para o beta-bloqueador ter algum tipo de efeito. Ah, esse paciente tem fibrose, então vamos tratar a consequência, vamos prevenir a morte súbita. Então, pela primeira vez surgiu uma terapia-alvo, que são os inibidores de miosina cardíaca. Estamos ainda engatinhando no conjunto de evidências, mas eu fiquei muito satisfeito com o estudo Sequoia, que saiu agora no ESC Heart Failure, que corroborou o papel desses inibidores de miosina cardíaca bem indicado na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. E eu compartilho também com você, eu tenho 7 pacientes tomando a medicação, a queda do gradiente é rápida e é vertiginosa, acompanhada simultaneamente de uma melhora sintomática bastante importante. Manutenção a longo prazo, os estudos que a gente tem são estudos que tem agora o Open Label Extension do mavacamten, mas que ele chegou aí no máximo a 18 meses, no máximo 2 anos de follow-up em alguns pacientes. Então, a gente fica um pouco na dúvida. Agora, do ponto de vista de segurança, pouquíssimos casos foi necessária a suspensão, pouquíssimos casos. E é interessante que o paciente ele começa a precisar menos do beta-bloqueador. O beta-bloqueador, às vezes, a dose você tem que reduzir porque ele começa a ter tontura, ele começa a ficar com a frequência cardíaca mais baixa, e você reduz um pouco a dose do beta-bloqueador e ele começa a responder melhor. Mas um resultado realmente muito impressionante. Tanto que a melhora do score de qualidade de vida é algo que você vê em MitraClip, transplante cardíaco, a melhora do score de qualidade de vida é algo impressionante. Mas, claro, tem que escolher muito bem, igual você falou, igual o teu caso, escolher muito bem o paciente que você vai prescrever, que é uma medicação que a gente sabe que o custo não é baixo. Eu não tenho nenhuma experiência pessoal com medicamento, e eu acho que os resultados iniciais são promissores, mas a gente precisa ter um pouco de calma também, porque muitas vezes o paciente chegou a propor de vender bens para manter o remédio, eu falei, não, eu não estimulei ele fazer isso, né? Porque a gente também não tem certeza ainda, nem da dose ideal, nem do tempo, quer dizer, como é que vai ficar isso a longo prazo, né? Então, acho que ainda é uma coisa, eu acho que se o doente pode pagar, ele vai tomar uma decisão dele, mas eu nem como é que se diz, nem a judicialização eu sou favorável nesse contexto inicial ainda, porque o tempo de segmento é muito pequeno, né? Então, e olhar só para o gradiente na miocardiopatia hipertrófica, ele tem uma variabilidade em 24 horas de quase 100%. Então, tem um indivíduo ecocardiografista que fez um estudo maravilhoso, 10 pacientes com miocardiopatia hipertrófica com gradiente e 10 com estenose aórtica valvar com gradiente equilibrado, comparável. E ele repetiu o eco diário em todos eles, no mesmo aparelho, né? E a variabilidade do gradiente em 24 horas é absurda, quer dizer, eu gosto de tratar o paciente e não tratar o gradiente, eu prefiro tratar o paciente. A gente teve uma experiência razoável também, e curiosamente, professor, a gente viu alguns casos com melhora até do eletrocardiograma, acredita? A melhora do eletrocardiograma depois dessa medicação. E o que eu acho que tem uma segurança razoável, né, o Pedro comentou, a gente tem, mesmo no Valor que o senhor apresentou aqui, os follow-up de 56 semanas, o ponto que poucos pacientes tiveram disfunção ventricular, que é aquele que seria mais temível, uma vez que ela vai acabar inibindo ali as pontes de actina miosina. Só que qual é o ponto positivo? É que são completamente reversível. Então, uma vez que se o paciente eventualmente teve uma disfunção ventricular, a suspensão retorna o paciente a níveis de normalidade nos casos que foram avaliados. Então, estou também inclinado com o Pedro ali, uma área extremamente promissora, com benefício no gradiente, alguns casos de melhora no eletrocardiograma, e nos casos que eventualmente não dão certo, que a gente tem uma experiência de um paciente que não respondeu muito bem, a suspensão retomou aos níveis basais que ela tinha, sem nenhuma outra complicação futura. Nós estamos realmente bem felizes com essa medicação, como o Pedro falou, ficou muito tempo sem a gente ter uma medicação, mas eu acho que tem tudo isso que a gente precisa avaliar, tempo de estudo, de segmento, e eu tenho raciocinado mais ou menos assim, né? Se meu paciente ele fica realmente refratário, se a gente for seguir os estudos,
e falou que o paciente em classe 2 você já teria indicação de passar uma vacantena nesse custo, né? Mas assim, eu acho que se aquele paciente está em classe 3 e 4, e hoje a medicação ela só é liberada para pacientes que... só é liberada não, só seria indicado para pacientes obstrutivos, né? E se o paciente realmente está refratário ao tratamento clínico, uma qualidade de vida ruim, não tem mais o que fazer, eu indicaria nesse paciente, se ele não tem uma condição de arcar com a medicação, um tratamento invasivo, porque felizmente nós já temos resultados aí, e principalmente uma cirurgia com mais de 50 anos mostrando bons resultados. Se o paciente está lá em classe 3 e 4, tem condições financeiras ótimas para comprar medicação, não quer passar por um procedimento, ok, vamos passar também a medicação. O que a gente tem que tomar cuidado, porque realmente, né, a partir do momento que a gente tem uma medicação que está trazendo aí para nós uma mudança na expectativa, melhora do eletro, você vê um paciente com padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Eu nunca vi que um elétrico normaliza, eu nunca tinha visto isso na minha vida, traz essas expectativas, mas eu acho que talvez a gente acaba transferindo muito isso para o paciente e acaba gerando isso, né? Então, assim, os obstrutivos ainda têm o que ser feito, a medicação, lógico, parece ser muito boa, concordo com o Pedro, mas realmente, infelizmente, o preço ainda é uma coisa que limita. E se você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia ou encaminhar por um centro e o paciente não tem condição de medicação, nem conversa com o paciente referente a isso, porque senão se gera, às vezes, muita ansiedade. Esse é o meu modo de ver. Mas acredito que há pouco, logo, essa medicação vai baratear, está chegando a Ficantem, vamos ter outros resultados, e realmente a expectativa está bem grande com a medicação. Obrigado a todos. Queria parabenizar os colegas pela apresentação, pelo número de perguntas. Acho que eles atingiram os objetivos. Agradecê-los de terem usado o tempo correto para as suas apresentações e a vocês que estão aqui conosco até o momento. Obrigado a todos.